E aí, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Bom, como prometido, hoje eu estou aqui para poder mostrar esta maravilha, a Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem, da editora Mundo Cristão. Nos dois vídeos anteriores eu mostrei, de modo geral, todas as Bíblias que eu possuo aqui na minha biblioteca pessoal. Você viu que eu tenho várias Bíblias, vários modelos de Bíblias de estudo, várias versões, várias traduções da Palavra de Deus em português. Então, como prometi, de modo exclusivo, eu vou tratar de cada Bíblia que eu tenho aqui na minha biblioteca pessoal. E a primeira delas é a Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem. Esta foi minha primeira Bíblia de estudo. Eu comprei ela no dia 2 de dezembro de 2014. Embora eu seja cristão, eu seja crente, eu seja um servo do Senhor Jesus desde 1992, que foi o ano que eu nasci. Porém, esta foi minha primeira Bíblia de estudo, a Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem. Bom, esta Bíblia foi publicada no Brasil pela editora Mundo Cristão. Ela é uma tradução da Everman's Bible dos Estados Unidos. Então, o que a Mundo Cristão fez? Pegou essa Bíblia lá em inglês, traduziu para o português e lançou com o nome Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem. Ela é uma Bíblia que não é tão grossa, é uma Bíblia mais voltada para o devocional. Se você quer uma Bíblia para o seu devocional, para a sua leitura diária, recomendo, você homem, a Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem. Tem a Bíblia de Estudo Desafios de Toda Mulher também, tá? Então essa aqui é para o homem. Não que a mulher também não possa ler, mas os estudos delas são voltados mais para o homem. Com relação ao tamanho, ela é uma Bíblia de tamanho grande. Tá? A letra do texto bíblico não é uma letra tão pequena. Eu vou abrir aqui. Olha só. Abri aqui no livro de 2 Reis, capítulo 22. É uma Bíblia com um tamanho de letra bem confortável. E as notas de estudo estão de cores diferentes, então assim, facilita bastante. Você vê a diagramação do texto, Você vê que ficou bem tranquilo de leitura. As notas de estudo são divididas aí do modo tradicional. Temos aqui 2 colunas de texto bíblico e temos as notas de estudo na parte de baixo do texto bíblico, tá? Então não é uma Bíblia tão grossa, ela possui 1529 páginas, porém é uma Bíblia de tamanho grande. Com relação à capa, é um material bom. Ela está comigo desde 2014. E o único problema que eu tive com ela é que as páginas estão com um pouco de orelhas, tá vendo? Mas assim, um material muito bom. E olha que eu tenho uma mão bem destruidora. Ela está um pouquinho gasta aqui dos lados, tá vendo? Mas assim, nada que não tire o brilho dessa Bíblia, até porque eu usei essa Bíblia muito. Ela foi minha Bíblia de campo, a Bíblia que eu usava para pregação, para poder preparar mensagens até o ano de 2016. Então eu fiquei 2 anos aí usando essa Bíblia para cima e para baixo. Bom, essa Bíblia ela possui capa, além dessa capa azul, ela possui capa cinza, tá? Ela possui uma capa marrom e possui também uma capa verde, se eu não me engano. Eu comprei essa azul porque eu gosto muito do azul e eu achei mais bonita. Ela leva o texto bíblico Nova Versão Internacional, pelo menos a versão que eu tenho. Mas eu já fiquei sabendo que a nova edição desta Bíblia leva o texto Almeida Revista e Atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, eu tenho a versão NVI, que é uma versão da Bíblia com linguagem contemporânea. Uma linguagem bem fácil de entendimento. Então, é uma Bíblia voltada para o devocional do homem. Por que eu digo isso? Porque essa Bíblia, ela possui várias notas de estudo, várias referências, várias reflexões voltadas para a comunhão entre o homem e Deus. Então, em todo momento, o texto bíblico ele é direcionado às lutas e às provas enfrentadas pelo homem, buscando dentro do próprio texto bíblico, auxílios para todos esses problemas. Então, assim, é uma Bíblia voltada para o devocional do homem. Eu fiquei muito satisfeito quando eu comprei. Na verdade, um amigo meu na igreja, 2 amigos meus, tinham essa Bíblia
Eu fiquei muito interessado porque um dia aconteceu de um amigo meu esquecer essa Bíblia na igreja e eu peguei, comecei a folhear ela e gostei muito, principalmente da linguagem que eu não conhecia, né, da tradução NVI, e também dos estudos que essa Bíblia possui. Então nós vamos começar aqui a entender quais são os recursos que essa Bíblia possui, tá? Então aqui nós começamos com a capa, a folha de rosto, nós vemos aqui o título da Bíblia, a editora, o tradutor e quem foi o editor executivo dela lá nos Estados Unidos, que é a versão inglesa que nós falamos anteriormente. Aí depois aqui nós vemos um sumário, tá? Com todos os recursos dessa Bíblia, um sumário completo. Vemos também aqui um índice dos livros na ordem cronológica. Você vê que interessante, ele nos dá a página. Principalmente o novo convertido que tem dificuldade de encontrar os livros na Bíblia, ele pode se guiar neste recurso. Por exemplo, aqui nós vemos aqui o livro de Eclesiastes, que começa na página 752. Temos aqui também os livros da Bíblia na ordem alfabética. É um recurso muito interessante. A gente achar com mais facilidade os livros da Bíblia. E aqui do lado direito nós temos também a apresentação dos recursos desta Bíblia de estudo que nós vamos conhecer a partir de agora. Tá? Só que antes aqui nós vemos também um prefácio sobre a nova versão internacional, que é a NVI. Esta é a tradução, pelo menos da minha versão, da Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem. Como eu disse, a Mundo Cristão lançou uma edição agora na versão Almeida Revista Atualizada. A NVI é uma tradução que eu particularmente gosto muito. Foi a minha tradução preferida há um tempo atrás. É uma Bíblia de fácil entendimento, uma linguagem acessível para todo o público, tá? É uma Bíblia de fácil leitura. Então, assim, para quem quiser ler e entender o texto bíblico, é uma Bíblia que eu recomendo. É uma Bíblia que possui problemas também, aliás, é uma tradução que possui problemas também, assim como todas possuem, né? Porque todas as traduções possuem alguns erros, mas não são erros que deturpam a doutrina bíblica. Tirando aí algumas traduções que são heresias, que nós conhecemos, mas a NVI é uma tradução boa para principalmente devocional, leitura diária, para você que gosta de ler a Bíblia em casa, está meditando a palavra de Deus, eu recomendo a versão NVI, tá? Aí mais à frente nós vemos aí o objetivo desta Bíblia de estudo. Então o autor aqui escreve e coloca a mensagem da Bíblia, como ler a Bíblia, é de caráter devocional mesmo, tá? Então depois disso nós começamos com o texto bíblico e de cara chegamos a Gênesis. Então, como eu disse, essa Bíblia possui muitos recursos para o nosso devocional. Por exemplo, vemos aqui uma introdução ao livro da Bíblia. Todos os livros da Bíblia, os 66 livros, possuem essa introdução. Então ela fala aqui, de que se trata este livro, quem o escreveu, quando essas coisas aconteceram, onde este livro se encaixa, o esboço, conceitos principais, tá vendo? Personagens e um tempo de leitura. Uma média que eles fizeram aqui para a leitura deste livro. E aqui à direita, eles colocaram alguns versículos que vale a pena a gente memorizar. Os versículos que estão presentes no livro, que esta introdução indica que esse livro está à frente. Então olha só, temos aqui também alguns versículos que falam a respeito da perspectiva masculina e ele nos dá uma introdução. Então é um recurso muito interessante para a gente já começar a entender o que este livro, o que cada livro desta Bíblia vai nos mostrar. Tá certo? Então aqui nós já chegamos no capítulo 1 de Gênesis. Olha só que interessante. Sempre no início de cada livro temos uma linha do tempo, mostrando aí os eventos que serão narrados por cada livro. Olha só que interessante. E nós temos também aqui o texto bíblico, né? E abaixo as notas de estudo. Como eu disse, não é uma Bíblia tão voltada para estudos
aprofundados. É uma Bíblia voltada mais para o devocional. E olha só, ela vem com esse recurso interessante em todos os livros. De modo resumido, ela diz, olha só, o que cada livro vai falar. Então ela mostra aqui, ó, direto ao ponto de Gênesis. Deus criou as pessoas para terem um relacionamento com Ele. Então, é uma frase que resume todo o livro. Cada livro dessa Bíblia possui uma frase dessa. Essa Bíblia possui um recurso muito interessante ao longo do texto bíblico. Olha só, ela vem com alguns estudos, algumas referências falando sobre determinado tema. Por exemplo, aqui ela fala sobre o tempo. O que a Bíblia diz sobre o tempo? Ela nos mostra alguns estudos e as referências bíblicas. Por exemplo, Deus excede ao tempo. Aí vem o versículo. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Essa referência está lá em 2 Pedro 3:8. Tá? Então, são várias referências com relação a este tema. É um recurso muito interessante que nos ajuda a preparar mensagens e preparar também estudos da palavra de Deus. Ao longo do texto bíblico também ela possui alguns estudos muito interessantes, falando a respeito da comunhão entre homens, mulheres e Deus. Então aqui, olha só, nos traz aqui um estudo muito bacana sobre a criação do homem e da mulher da parte de Deus. E também temos um recurso dentro do texto bíblico muito interessante, que é esse aqui, ó. Alguém que você deveria conhecer, Adão. Ao longo do texto, vários personagens importantes, várias pessoas que marcaram, que nos marcaram, né, dentro da palavra de Deus, por exemplo, Adão, Abraão, Noé. Então, olha só que interessante, ela nos traz aí um estudo a respeito da vida dessas pessoas, a importância delas dentro da Bíblia e a importância delas também para a nossa vida, aquilo que nós precisamos tirar de conclusão sobre esta pessoa. Algumas pessoas são pessoas boas, por exemplo, Adão, ele tem a sua importância, foi o primeiro homem, mas ele também falhou, ele pecou. Então, assim, é muito interessante esse recurso. Eu recomendo você ler, eu mesmo li todos os recursos. Ao longo da Bíblia são vários personagens. E aqui nós vemos esse estudo falando a respeito de cada um deles, tá bom? E ao longo do texto bíblico também nós vemos aí outros auxílios da palavra de Deus. Você vê aí que algumas notas de estudo bem interessantes, algumas em destaque, tá vendo? Falando a respeito dos salmos, né? E essa Bíblia possui alguns recursos muito interessantes e notas de estudo voltadas para o homem, para o nosso devocional, para a nossa reflexão da palavra de Deus. Ela possui também muitos estudos de alguns autores cristãos falando de determinados temas envolvendo o texto bíblico. Então, nós temos que nos atentar a esses recursos também. Então, é uma Bíblia voltada para o nosso devocional. Vemos aqui também, ó, pontos de vista diferentes de alguns poetas do mundo secular, né, do nosso mundo, em comparativo com o texto bíblico. Então, olha só que interessante. É uma Bíblia para devocional, para a nossa reflexão diária. Nós vamos aqui folheando. Olha só o texto bíblico. Ela não possui muitas notas de estudo, tá? São notas bem resumidas, mas notas bem interessantes. Muitas das vezes nos explicam temas complicados com uma linguagem bem fácil. Tá vendo? Há vários estudos incluídos dentro do texto bíblico. Então, assim, é uma Bíblia ótima para o devocional. Principalmente para o homem que enfrenta várias dificuldades, né? O jovem convertido, o homem cristão, nós enfrentamos muitas dificuldades, várias tentações. E essa Bíblia ela vem para poder nos auxiliar a passar por todas essas provas e por todas essas tribulações. Olha aí, ó. Olha só que interessante. Falando a respeito de João Marcos, um dos autores aí, um dos evangelistas que escreveu o livro de Marcos. Aquele episódio narrado lá no livro de Atos, que ele, em determinado momento, numa das viagens missionárias de Paulo,
ele abandonou, né, aquela viagem. Então, assim, são vários recursos que essa Bíblia possui. Aí chegamos no final, temos aqui uma tabela de pesos e medidas, temos o plano de leitura em 1 ano, nos instruindo aqui a ler a Bíblia em 1 ano. E eu consegui. Essa Bíblia aqui eu consegui ler ela em 1 ano. Não seguindo esse plano de leitura, mas eu consegui fazer isso entre 2015 e 2016. Ela vem aqui com o índice dos temas, né? Homens, mulheres e Deus, que são estudos colocados dentro do texto bíblico. Isso tudo já no final da Bíblia, tá? Depois do texto bíblico. Temos aqui um índice da seção Alguém que você deveria conhecer. Olha só, nós vimos Adão, nós vimos João Marcos, e aqui tem um índice de cada personagem bíblico. Olha que interessante que essa Bíblia nos mostra. Temos depois aqui o índice da seção O que a Bíblia diz sobre. Nós vimos ali muitos temas, nós temos aqui muitos temas, e aquele estudo que eu mostrei a respeito do tempo, vocês lembram? Então aqui nós temos um índice, olha o tempo aqui, ó, página 6, de todos os temas que a Bíblia diz. Temos aqui o índice da seção em destaque, o índice também dos pontos de vista, e no final aqui nós vemos um índice da seção Tesouro Particular, que são estudos aí de diversos autores sobre a palavra de Deus, tá? Olha aí também, temos aqui alguns versículos organizados por assuntos. Então é uma Bíblia com muitos recursos voltados para o devocional, tá bom? Vemos aqui alguns versículos ou passagens, é como se fosse uma concordância, falando sobre Deus, sobre o dinheiro, tá? Sobre a fé. Então nós temos muitos recursos nessa Bíblia. Olha só, sobre liberdade. E é isso. Estes são os recursos da Bíblia de Estudo Desafios de Todo Homem. É uma Bíblia boa para devocional, para o seu estudo diário. Eu não recomendo essa Bíblia para um estudo aprofundado, mas é uma Bíblia que me auxiliou muito, durante muito tempo, na preparação de pregações, de estudos bíblicos, de devocionais. É uma Bíblia que me ajudou muito. Eu já vou amassagando ela aqui, ó. Agora sim tá bonitinha. Bíblia de Estudo Desafio de Todo Homem. De 0 a 10, eu dou uma nota 7,5 para ela. É uma Bíblia que me ajudou bastante. Tá joia? Em breve nós estaremos falando também da Bíblia de Estudo NTLH, que foi a minha segunda Bíblia de estudo e será a próxima Bíblia que eu estarei mostrando aqui no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.